Nuguri, será? Não, eu já vi do Nuguri já, eu acho. Tem essa da Dawn aqui que começou, não sei se eu já vi isso aqui. World Champions! And Samsung White are the 2014 World Champions! SKT will be your first ever two-time World Champions! SK Telecom have overcome every challenge. They are the undisputed best team in the world. A Coreia do Mundial se resume a SKT, é isso. Não tem JD, não tem DK, não tem nada. Não tem quem Yes, SKT that is não tem. complete as the counts come through. The SKT dynasty is over. All hail the new kings, Samsung Galaxy, your 2017 World Champions. IG are on Nexus. The LPL has never won before, but that will change today. The Crownless are finally king. Atualmente é tem 10 anos é tem um. Essa DK era pra estar quente até hoje, né? Ficaram o Gold to Gold. Depois de 5 longos anos de dominância, a LCK finalmente demonstrou sinais de fraqueza em 2017. E agora tá mostrando Apesar de novo, de mais né? uma final coreana 4 entre times, Samsung Galaxy e SK Telecom, 3 times o da trajeto LPL até lá foi aí, mais difícil do que nunca. semifinais. Pela primeira vez, um time da LPL era o favorito para o campeonato, e mesmo chegando na final, os times coreanos tiveram mais dificuldade do que nunca contra os times da Europa e da China. Por muitos anos o público esperou pelo dia em que a Coreia seria desafiada. Em 2017, isso aconteceu. Na sequência tem um flash, Kuraz também já foi embora, perseguição pra cima do Hansama, vai tentar voltar ainda o Ignar, causando mais dano, a pressão da Leona é muito forte, não foi fazer efeito, vai cair, pouquíssima vida, será que vai continuar? First Blood, Leona pra cima deles, ainda tá de pé, vai sair mais uma bate, será que tem que dar uma jogada? Hansama pra eliminação! Mesmo com a final coreana entre Samsung e SKT no Mundial de 2017, uma coisa ficou clara: a dominância coreana não existia mais. 2018 foi um divisor de águas para a LCK. Muitos times mudaram e a balança de poder no cenário coreano ficou completamente desregulada. Ao mesmo tempo em que a SKT dizia adeus para sua dinastia, sua maior rival montou um time com a função de ultrapassar as conquistas do maior campeão. Só que o novo meta do jogo foi o inimigo que ninguém esperava. O maior desafio para a LCK nesse novo LoL com menos visão e muito mais ação era a falta de proatividade dos times coreanos. Então nesse ano eles começaram um processo de reaprendizado do jogo, liderado por times que ninguém imaginava. Apesar das altas expectativas nos times tradicionais da Coreia, o primeiro split foi dominado pela Kingzone Dragonex e pela Africa Freaks. Só que não me entenda mal não, eu não tô dizendo que esses times eram ruins, longe disso. Mas esses times serem os melhores da LCK significava que o cenário coreano precisava de uma mudança. E foi isso que o segundo split que esses times eram ruins, longe disso. Mas esses times serem os melhores da LCK significava que o cenário coreano precisava de uma mudança. E foi isso que o segundo split do ano trouxe. Os times em si não queriam fazer muitas mudanças, só que se ninguém queria mudar, ela ia ter que vir de fora. Depois de uma campanha assustadora no cenário desafiante, a Griffin Sports foi classificada para o segundo split da LCK em 2018. Just about 18,000 damage, and Griffin coming into their first series are going to be able to win it here up against Hanwha Life, a fantastic team, but not good enough tonight. Griffin take the 2-1 victory. Sword, Tarzan, Chove, Viper e Lerrens. Talvez eles sejam nomes familiares hoje em dia, só que na época eles ainda eram completamente desconhecidos. Naquele ano a LCK precisava de uma renovação imediata, e foi isso que a Griffin trouxe. A Griffin surgiu como uma nova promessa coreana, e semana depois de semana eles quebravam recordes e criavam um hype ao redor desses 5 rookies que ninguém conhecia. 라이너 2명 전사 그 잘하던 이안을 계속해서 Esse time chocou. 이게 카르마가 있든 뭐 아이번이 있든 누가 있든 간에 이번에는 한타 문도 처비가 뒤쪽으로 빠졌고요. 문도가 지금 왔다가 버텨 Os caras vieram pro segundo desafio, tiraram eles. 타자 핑퐁
O que foi melhor de Novos Talentos, Griffin ou DK? No seu split de estreia, eles ficaram em segundo lugar na fase regular e ainda conseguiram se classificar para a grande final da LCK. Chovy, the 17-year-old, the youngest man in the LCK, may have just brought Griffin to the grand final of the LCK. Can they end? I think Afrika they back are! into it. Oh God, Griffin! The Royal Road is still on. Game number 5. Nexus to be taken down, and on the back of Chovy, they brought themselves to the LCK final. Amazing victory for Griffin! Como eles se classificaram para a LCK no segundo split, a única forma deles chegarem ao Mundial seria sendo Seed 1, ou seja, sendo campeões. Só que a falta de experiência foi um inimigo maior do que qualquer outro time da liga para eles. And Griffin just fall apart. It's KT Rolster until the end. UCal tanking the turrets as KT haven't lost a member. The last Nexus turret and the storyline for Score is completed. They're already off their feet. Game 5, Papa Smitty. And Score has done it, not second anymore, it's first place. And the KT... Acima de qualquer problema dentro da LCK, os times da Coreia sempre mostraram dominância no palco internacional. A diferença de nível era tão grande que em 2015, 2016 e 2017, as finais do Mundial foram disputadas por 2 times coreanos. E a expectativa era que em 2018, com o Mundial sendo disputado na Coreia, o resultado fosse exatamente o mesmo. Em 2018, o Mundial voltou para a Coreia e os times selecionados da LCK esse ano foram a defensora do título mundial, Gen.G, o time que ninguém esperaria, Afrika Freaks, e o super time que todo mundo já sabia que ia para o Mundial, KT Rolster. Eu tenho certeza absoluta de que o Mundial de 2018 foi inesquecível para os torcedores coreanos por vários motivos. Ao longo de 6 anos participando do Mundial, todos os 3 times da LCK sempre saíram da fase de grupos, só que nesse ano, a própria defensora do título mundial conseguiu fazer essa proeza. To fight, Gen.G had to win to stay in the World Championship. Vitality are pushing in with the Tristana, and I mean it's 30 seconds on Crown, 30 seconds on Ambition. They're gonna do it. The Nexus is going down. Kick is joining his team now. It's all up to Ruler. Can he measure this game out for a victory of Gen.G? Everything is against him. And Vitality, the life they have brought to the European LCS is immense. They shocking all Gen.G. They shocking all worlds. And Vitality will take down Gen.G. The first team eliminated from group stage in 2018 is an LCK representative. It's a world champion. The defending world The defending world champions. Depois a KT Rolster até tentou defender o orgulho da casa, só que os rivais chineses foram mais fortes do que eles, numa das melhores séries que eu já vi na história do LoL. Rookie's got the chain. KT Rolster has fallen, and Invictus Gaming will do what has not been done since 2014. A Afrika também não ficou muito atrás no quesito decepção. Eles foram o primeiro time da LCK derrotado no MD5 por um time ocidental. Uma coisa que vai ficar marcada para sempre na história da Cloud9. And the knockups are there. Is this the fight? It's 2-0, and the Guardian Angels are popped. This could well be it. Look at them clean up the map, and the last vestige of Korea has been destroyed. Cloud9 will make it to the semifinals. A 3-0 sweep. The first time in 7 years. Cloud9 deserve this victory, and also the manner in which they get it. A 3-0 over Afrika Freaks. The true example, the epitome of the reality. The meme is dead. The gap is closed. Korea is not at the front. In fact, they are behind the EULCS, the NALCS, and the LPL as they are fully eliminated from Worlds 2018. People always come to me and talked about my Korean bias, Korean caster, but honestly, the truth of it all, as you guys know, is I was always biased towards the best League of Legends, and that was so often played by the Korean teams. They innovated the meta for so many years, but this year, as recently as summer, I kept feeling like we were behind, that we were too slow, that the teams around the world could exploit, and this tournament
is the vindication of that belief. Korea played Korea's game, the world innovated a new world game, and now we can see the results of that. You reap what you sow, and that means that the LCS regions and the LPL are just too damn good. Com a eliminação dos 3 times coreanos, uma plateia que esperava ver mais uma final de LCK contra LCK teve que assistir uma final entre China e Europa no seu próprio... Isso pode acontecer de novo, tá? Se a T1 perder pra JDG, vai acontecer Enquanto de os novo. 3 times da LCK passavam por um vexame nunca visto Final antes, da Coreia com nenhum uma time nova coreano. força surgia nos bastidores do Mundial. Scrims are quite hard to find, but we have a couple of Korean teams that we have been scrimming that aren't playing at Worlds. We have especially Damwon Gaming. I'm not sure if people know about them, but they recently qualified to the LCK for next year, and they are pretty damn good. I would say like that's the kind of team you want at Worlds, but maybe for next year. 2019 foi o ano onde a Coreia finalmente acordou para a realidade. A LCK não é mais a melhor liga do mundo. Enquanto a Griffin se manteve com seus 5 prodígios, outra promessa coreana surgiu da segunda divisão. Dessa vez, era a Damwon Gaming. Apesar de todo o hype para conhecer esses novatos que impressionavam os times do Mundial, as esperanças da Coreia estavam em um time que o mundo inteiro conhece bem. A SK Telecom teve um dos piores anos da sua história em 2018, e remontaram seu time completamente em 2019 com a intenção de dominar a LCK e o Mundial. Só que nem eles eram capazes de salvar a Coreia. Nesse split, a Griffin se tornou um time ainda mais dominante do que antes e foi seguido pela SKT, que também era seguida por outros 2 times que subiram do cenário desafiante, Sandbox e a Damwon Game. Apesar da fase regular cheia de surpresas, com os 3 novatos ficando no top 5, a tradição foi mais forte e o Faker levantou o troféu da Coreia mais uma vez. No segundo split, a história foi um pouco mais do mesmo. Griffin e a Damwon impressionavam o mundo na fase regular da LCK, mas no fim, talento bruto não era o suficiente para derrotar o melhor jogador da história. Por mais estranho que pareça, esse foi o melhor cenário possível para a Coreia. Diferente de 2018, dessa vez a Coreia tinha certeza de que estava enviando os seus 3 melhores times para o Mundial. A SKT fez o seu retorno ao Mundial como campeã da LCK e Seed 1 da Coreia. A Damwon conseguiu a marca histórica de entrar na LCK e chegar no Mundial em apenas um ano. Foi a primeira e única vez que isso aconteceu até hoje na LCK. Talvez no futuro alguém faça de novo. E a Griffin, que já era esperada desde o ano passado, finalmente chegou. Só que o time que chegou aos pedaços no Mundial não era nem a sombra do que a Griffin foi na Coreia. Escândalos envolvendo a organização fizeram com que o time fosse pro Mundial sem a sua melhor peça, que era o seu coach. Se você quiser saber mais sobre a história da Griffin em especial, tem um vídeo aqui no canal e tem um card aparecendo aí agora, só seja feliz. Mesmo com esse problema na Griffin, as coisas voltaram para a normalidade que o mundo está acostumado. Os 3 times da Coreia saíram dos seus grupos, só que dessa vez eles foram derrotados 1 a 1. O primeiro deles foi a Griffin, derrotada pela EDG. Try to buy some time, but it's not going to be enough. Invictus Gaming came to defend their world championship, and they're going to do just that, and they will knock down Griffin in the quarterfinals. São ambas tradicionais. Depois a Damwon não foi o suficiente para vencer o super time da Europa, e a SKT repetiu a dose do MSI, sendo eliminada de mais uma semifinal internacional pela G2. Super G2, Super G2, Super G2, eu avisei. O resultado de 2019 deixou claro que os velhos nomes da LCK não eram mais o suficiente para chegar no topo do mundo. Nenhum super time coreano ia trazer a glória de volta. Além do fim dos super times da KT e da SKT, a grande promessa que era a Griffin tinha chegado ao seu fim. E esse alinhamento de fatores criou o cenário perfeito para Damwon se transformar num monstro. Depois da eliminação para a G2 no Mundial, eles fizeram uma única mudança na posição de AD Carry, onde trouxeram o Ghost, que era um AD Carry mais experiente do que o Nuclear. O resultado não foi imediato, e no primeiro split eles foram eliminados pela DRX nas quartas de final da LCK. Nesse ano, por causa da pandemia do Corona, o MSI foi cancelado e as regiões que eram mais próximas jogaram uma espécie de Rift Rivals. E a Damwon é um time que mudou completamente depois desse contato com os times da China. Quando eles voltaram para o segundo split da LCK, os seus jogos eram rápidos, o macro, impecável, e os drafts eram um melhor do que o outro semana depois de semana. Eles dominaram a temporada regular e durante os playoffs mostraram que era o melhor time que a Coreia produziu nos últimos 3 anos. A Damwon era tudo que a Coreia odiava, mas também era tudo que o LoL moderno pedia.
Enquanto o Ghost fazia um papel essencial de ser o ponto fraco do time, ele dava liberdade para o seu suporte ajudar o jungler, e eles rodavam o mapa como se fosse um verdadeiro esquadrão da morte em qualquer ponto que ninguém tivesse visão. Ao mesmo tempo em que esse duo andava pelo mapa, as mecânicas individuais do Showmaker e do Muguri deixavam até os jogadores mais experientes da LCK parecendo jogadores de regiões emergentes. A Dawon era um time da LPL brincando com a LCK. 저희 LCK가 이제 월드에서 우승을 못한 지 이제 2년 됐고, 저희가 이제 앞에 쭉 이제 연승으로 이제 월드에서 우승하다 보니까 팬분들의 이제 실망도 크고 되게 이번 년에 대한 기대도 되게 많이 크신 것 같더라고요. 그 마음을 저희도 되게 잘 알고 저희도 되게 우승하고 싶은 마음을 간절하게 되는 것 같아요. LCK가 최고의 위치에 올라선 이유가 좀 페이커 선수의 그 공이 크다고 생각하고, 저희가 꼭 이번 대회 이겨가지고 LCK 위상을 다시 되찾아야 된다고 생각하고 있고. Desde antes do Mundial já era claro que a Coreia só tinha um representante em 2020, e esse time era a Dawon Game. Eles ficaram no grupo com a JD Gaming da China, Rogue da Europa e a surpreendente PSG Talon. Eles passaram do grupo em primeiro lugar com um placar de 5/1 e avançaram para as quartas, onde aconteceria uma reedição da final da LCK. O resultado não foi diferente do que aconteceu na Coreia, e eles atropelaram a DRX e se classificaram para uma semifinal, onde enfrentariam a G2. 작년에 저희가 8강에서 G2한테 아쉽게 져서 떨어진 날부터 계속 다시 만나고 싶었고, 그 기회가 이번에 다시 와서 이번에는 꼭 저희가 이기도록 하겠습니다. Pode levar o jogo. Pode ser uma das partidas mais velozes da história do Mundial. 18 minutos e eles já estão indo. É cabeçada na torre. O Arauto pode dançar. O Arauto pode dançar. Mas não vai deixar. O Cap já garante aquela eliminação do Arauto. Mas o fim de jogo se aproxima. 18 minutos e meio. É histórico. É brilhante. É maravilhoso. É lógico que a Dawon faz em jogo. A G2 vai se segurando como pode. São 4 jogadores da Dawon contra somente 3 equipes da G2. O Nexus está exposto, meus amigos. E a Dawon vem pra garantir a vaga na grande final do Mundial 2020. A vitória contra a G2 teve um gosto especial, e isso ficou claro dentro e fora de jogo. O último teste que faltava agora era enfrentar a nova melhor região do mundo em um MD5. Enquanto a China tenta construir sua dinastia, a Coreia tenta voltar à glória com a sua nova geração. More and more items. One member gets the Elder Drake. This, of course, is not ideal for Suning. Can Showmaker save it? Flash is not available for Showmaker. Continues to step forward. One fun Mystic Shot's going to find the target. He's shut down. He's charging at the bar bin. As the HP. The red box is used to throw in. Barrel gets blown up by the ultimate, but there goes Showmaker. He's got one already. He gets a second onto One Fung. And the Sword Feather's in trouble, but the Baron has been stopped. A 3-year hiatus for the LCK. A drought when it comes to finals appearances. And today, Damwon Gaming will shut down Suning. Damwon will silence Shanghai. And Damwon Gaming are your season 2020 World Champions. E assim foi. Depois de 2 anos sem alcançar as finais, eles jogaram a final a do LCK recuperou o título de campeão mundial. Só que o mundo não é mais o mesmo, e no ano seguinte, a própria Dawon devolveu o cinturão de campeão para a EDG. Por mais estranho que seja, o melhor jogador da EDG nesse campeonato não foi um jogador novo da LPL ou algum grande jogador com renome, mas sim um jogador novo e que a Coreia conhece muito bem. O Viper era o AD Carry daquela Griffin que dominou a LCK, e seus outros ex-companheiros também se espalharam pelos melhores times da Coreia e da China. A nova geração de jogadores que a Dawon e a Griffin trouxeram foi um grande sucesso, só que talvez não da forma que o público coreano esperava. Em 2022, a Dawon fez algumas mudanças no seu time para cobrir os pontos fracos que a EDG mostrou no Mundial. Só que uma nova T1 ressurgiu dominante como nunca e fez um split perfeito na LCK. Mesmo com o split perfeito, a T1 foi derrotada no campeonato internacional do MSI pela RNG, como um lembrete de que agora eles têm um oponente do Mickey Mouse de casa?
A Dawn falhou no primeiro split, só que a expectativa tá enorme com o retorno do Nuguri depois de 2 anos do título mundial. Se a Dawn vai recuperar o orgulho da Coreia como já fizeram em 2020, eu não sei. Mas se eles fizerem, eu volto aqui pra te contar. Acabou. Então é isso, moçada. Esse era o vídeo. Eu realmente espero que você tenha gostado, porque esse vídeo deu um belo trabalho de fazer. Eu não sei se vocês repararam, mas eu apliquei muita coisa que eu vim aprendendo nos últimos tempos. Eu apliquei tudo nesse vídeo. Eu acho que esse aqui é um dos melhores vídeos do canal. Se não o melhor, né? No mais é isso. Se você viu o vídeo até agora, não deixa de deixar um like, se inscrever e comentar para ajudar a impulsionar esse conteúdo, para ele alcançar mais pessoas e eu poder fazer cada vez mais vídeos. Se você quer um passo... Vou mandar aí, guys, o canal. O canal do cara é maneiro, é bom, não conhecia não.